viu? Porque é para ficar mais leve o videozinho. Estamos gravando. Coloca a minha tela. Bom, então vamos lá. Vocês estão vendo aí o slide, gente? Só me diz um oi, porque eu não estou enxergando o Sim, estou vendo, bate-papo. professora. Ah, tá ótimo. Então tá. Na verdade, eu tinha aqui, então vocês estão vendo, eu vou falar um pouco da disciplina e vou chegar nas atividades, entendeu? E também no que vocês estão pensando, e para a gente pensar esse contexto dessa disciplina no sétimo módulo. Bom, aí aqui eu trouxe para vocês, eu tinha selecionado dois mapas da Capitania de Ilhéus e de Porto Seguro, só que aí não coube nessa formatação aqui, aí acabou ficando só a Capitania de Porto Seguro. Mas na próxima aula eu vou colocar o outro, que é para atender, então, os ranranrãs, né, os pataxãs do Pinambá, porque a Capitania de Porto Seguro pegou aqui só o pessoal, os pataxós, né? Bom, aí o que acontece? Aí eu trouxe só para abrir, né, e a nossa, o slide de hoje, né, de história regional, lembrando que eu acho que eu vou fazer só uma parte, por isso que eu nem vou falar parte um, parte 2, só vai ser uma parte dessa apresentação. Bom, essa ementa eu já falei na primeira aula, mas eu trouxe aqui de novo, porque é para ficar gravado, né? Então, assim, o que que é a disciplina História Regional? Ela, na verdade, é para a gente pensar e discutir a ocupação das regiões sul e extremo sul da Bahia, né, como forma de caracterizar a diversidade cultural e os vários processos de ocupação socioeconômica desses territórios. Ou seja, pensar a região sul e extremo sul da Bahia, né? Pensar sua diversidade, seus processos históricos, questões socioeconômicas, políticas, culturais, etc. Né? Então, e de maneira que quando nós, estudantes, a gente se apropriar desses conhecimentos já produzidos por essa região, né, a gente vai usar isso que servirá como base, porque os discentes, na verdade, assim, aí a ementa está falando, né, para que os discentes indígenas possam vir a se perceberem como herdeiros desses contextos históricos multifacetados. Então, vocês são indígenas, mas vocês compartilham do que acontece na região com outras comunidades, certo? É, e também dar continuidade a futuros, bem como a dar continuidade como futuros pesquisadores dessa temática. Então, o que a disciplina espera, essa abordagem de história regional espera, e vocês, enquanto estudantes de uma licenciatura e um curso superior, é que tornem-se para além da da prática em sala de aula, também a prática com a pesquisa, né? Vocês encarnarem os pesquisadores e as pesquisadoras para poder buscar a especificidade e as questões regionais, né? Bom, aí a abordagem, aí eu vou falar rapidamente aqui sobre essa abordagem da história regional. Então, assim, história regional é recente, né? É recente, isso é segunda metade do século XX, e quem pensou essa pensar o contexto regional, pensar as histórias regionais, pensar as especificidades foram os franceses, né? Que vem de uma escola, na verdade, assim, uma tendência de estudo que a gente, né, todo um conjunto, uma tendência que a gente não, mas assim, que foi chamada de Escola dos Análises, uma escola francesa, que se interessou por renovar esses métodos históricos, daí pensar na questão da especificidade dos conteúdos. Eu vou interromper um pouquinho aqui para ver alguém que chegou, tá certo? Pronto. Bom, aí eu estava nessa questão aqui, falando que essa abordagem da história regional vem graças à importância da Escola dos Análises, que é uma escola e uma tendência francesa, certo? Bom, aí o que que acontece? A história regional, o próprio nome dela, né, história regional, pretende estudar a história de determinadas regiões, isso está bem claro, né? Ao invés de analisar grandes civilizações, é pensar as histórias comuns, as histórias de lugares, de regiões menores, porque
aquelas histórias, micro-histórias, histórias locais, histórias de uma região, vão compor as grandes histórias. O que eu estou chamando de grandes histórias são histórias de grandes áreas, né? Nesse slide aqui, eu trouxe uma imagem, que vocês devem estar vendo aí, de umas estátuas que fica na Ilha de Páscoa. Depois eu quero que vocês comentem se alguém já, se alguém conhece, se alguém já foi, se alguém já estudou sobre a Ilha de Páscoa, é porque é uma região no local, e né, eu vou deixar para depois vocês comentarem. Então, assim, é, 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 essa imagem apareceu para mim quando eu estava preparando o slide, e aí eu falei, vou deixar, porque a gente aproveita e comenta, porque assim, a história da Ilha de Páscoa, ela. Aí eu me fiz a pergunta, né? É uma história regional? Ou é uma história de um espaço maior do que simplesmente uma região? Será que os estudantes e professores aqui do sétimo módulo, né? Quer dizer, os professores e as professoras, será que já estudaram, sabe onde é a Ilha de Páscoa? Qual é a história da Ilha de Páscoa? Qual é o período que se passou o processo? Aí eu trago essas questões para a gente pensar nessa história de determinadas regiões, tá certo? Depois a gente avalia aí se seria também uma história regional, né? Se entraria nesse contexto de história regional ou é bem maior do que uma região especificamente em algum lugar. Então, assim, ó, é, a história regional, eu chamei aqui nesse slide, que é um suplemento que dá especificidade, ou seja, é como se você olhasse para um grande espaço, mas fosse enxergar aquela região menor. E aí, naquela região menor, você vai buscar tantas histórias daquela região que vai trazer especificidade, ou seja, suplementa, complementa uma história grande com aqueles, né? Aquelas histórias regionais. Então, assim, ó, a história regional é um fluxo acadêmico, né? Dentro da escola dos análises, que renova e avança para estudar as regiões. Varia, né? E a história regional varia com relação ao seu objeto. Tem muita gente interessada em produções culturais de povos e comunidades, outros dedicam-se à questão social e política, outras às questões administrativas, estrutura de pensamento, e por que não também sair de área de ciências humanas e pensar, muitas vezes, a natureza, né, questões de natureza e de ambiente daquela região específica, né? Porque a palavra o âmbito, assim, a abordagem de história regional não quer dizer que você vai estudar somente fatos históricos. Você pode estudar o ambiente, né? A história do ambiente naquela região. Por exemplo, o rio acabou. O que aconteceu com aquele rio? Por que que ele mudou o curso? O que foi que aconteceu? Então, assim, você está estudando o ambiente daquela região, a história do ambiente daquela região, né? Só para mostrar que não estamos, dentro dessa perspectiva, não estamos presos somente à área de ciências humanas, né, e sociais. A gente pode sair e ampliar essa articulação, né, ampliar as possibilidades. Bom, diante disso, vocês receberam uma atividade que eu marquei a entrega até para o dia 15, né? Botei até no feriado, que vai ser seria nosso próximo encontro, mas aí vocês vão ter essa atividade para entregar e já tem uma outra pronta, que eu vou disparar para vocês essa semana. A atividade 1, ela é bem simples. Ela começa com a leitura do texto, né? O ensino de história regional nas escolas brasileiras, que é de Luiz Guilherme Scaldaferri Moreira. Foi publicado no Café História e eu disponibilizei para vocês lá na atividade, né, o link. Eu acho que você já deve ter visto, ou baixou, ou abriu rapidamente. Porque a primeira atividade, eu sempre gosto de trazer o estudante para a leitura. A leitura, eu aproveito aqui para falar que a gente não pode sair de uma disciplina sem ler um mínimo de texto, assim. E o texto amplia, mesmo que o texto ele traga coisa que você já sabe, né? Mas a leitura é imprescindível para a gente começar um trabalho. Então, por isso que eu coloquei esse texto, ele fala do ensino de história regional em escolas brasileiras, e eu pedi que vocês comentassem
como essa abordagem historiográfica da história regional, como pensar história regional pode contribuir para a história dos povos, comunidades e aldeias indígenas. É importante? A princípio, a gente já sabe que é importante, né? Aí eu peço que vocês façam um breve texto, um curto, né? Um parágrafo estendido, de repente, para responder isso. E também fazer considerações sobre a produção acadêmica e didática sobre temas regionais disponíveis para estudo e ensino. Então, assim, ou seja, na região onde vocês estão, na região de vocês, em universidades próximas, nas escolas, nos livros, nas teses, nas dissertações. A produção acadêmica para estudo, ela é ampla, é satisfatória para falar da região, ela fala dos eventos que aconteceram na região. Aí vocês vão comentar isso e também no âmbito didático, por exemplo, os livros didáticos, eles trazem temas regionais disponíveis para o ensino. Então, assim, a produção acadêmica traz temas regionais disponíveis para o estudo e a produção didática traz temas regionais disponíveis para o ensino. Então, aí é uma oportunidade de vocês de vocês refletirem um pouco sobre material para estudo e material didático, que é uma coisa que vocês sabem fazer muito bem já, né? Principalmente quem está em sala de aula e quem não está também conhece a realidade, porque afinal de contas vocês já estão no sétimo módulo. Essa discussão, ela não é nova para vocês, né? Então a gente vai pensar agora material acadêmico e material didático, pensando em temas regionais, temas da minha região aqui, ó, que eu preciso conhecer os temas, né? Então, como é que está essa produção acadêmica e didática? Aí vocês vão responder essa atividade. Primeiro, ler o texto, porque o texto inspira, né? Apesar de o texto falar do ensino de história regional, ele traz uma introdução ali, dizendo o que é a história regional, né? Todo um processo, fala sobre produção acadêmica, então ele é muito interessante, tá certo? Bom, essa é a atividade um, tá certo? Agora vamos passar para a atividade 2, que essa eu ainda não disponibilizei para vocês, mas vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada aqui, ou eu explico logo. Vamos ver. Vamos explicar logo, porque aí vai ficar gravado e depois a gente conversa, tá certo? A atividade 2, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar uma disciplina de história regional direcionada à sua região. Vocês vão fazer o seguinte: existem alguns passos aí que eu já pré-determinei para ajudar vocês. Não quer dizer que vocês podem ampliar isso, fazer mais do que os passos que eu tenho colocado aí. É como se fosse assim: vocês estão montando um curso, vocês vão montar um novo curso, um curso diferente. Por exemplo, não, um curso não, uma disciplina. Por exemplo, aqui eu sou professor de história, fulano é professor de português e tal, aí vocês vão criar uma nova disciplina, como se fosse assim, história regional. Só que assim, é história regional de Olivença, na verdade assim, vamos pensar numa região maior. História regional do sul da Bahia, história regional 2 pontos, sul da Bahia. História regional 2 pontos, extremo sul da Bahia. Ou vocês que dão um título que vocês quiserem na disciplina, certo? Aí, quais são os passos? Primeiro, vocês vão entender qual é o espaço geográfico, ou seja, qual é a região, está, né, sua região, seu estado, sub-região dentro do seu estado. Então, por exemplo, a disciplina, ela está no Nordeste, está na Bahia, mas ela vai abordar conteúdos aqui do sul da Bahia, né? E aí, para isso, pensar o que é o sul da Bahia, né? Será que a disciplina vai ser toda do sul da Bahia inteiro ou uma parte do sul da Bahia? Vocês que vão decidir isso. Segundo passo, compreender outras caracterizações de sua sub-região. Por exemplo, o sul da Bahia é chamado por conta da experiência do cacau de região cacaueira, não é isso? Então vocês podem trazer isso para a disciplina também, claro. Então, assim, é a região do sul da Bahia, né? Vou trabalhar o sul da Bahia, especificamente a parte da região cacaueira, né? A região cacaueira, e aí vocês vão comentar, isso aí é preciso pensar a região, né? Inclusive, na atividade, eu coloco todas as áreas que nós temos na Bahia, incluindo questões políticas, econômicas e turísticas. Por exemplo, o extremo sul da Bahia, a gente tem aqui
a região do descobrimento, a costa, inclusive, por uma perspectiva turística, é chamada de costa, né? Costa do Descobrimento, Costa do Cacau, Costa do Dendê. Então, assim, esse segundo passo é entender que, além de uma questão geográfica de chamar de sul da Bahia ou extremo sul da Bahia, eu estou localizada, assim, né? Minha região está localizada e ela tem, além da questão geográfica, ela tem outras caracterizações que permeiam questões políticas, econômicas, turísticas, né? Então, assim, entender um pouco para eu saber, assim, ó, a minha região é a sul da Bahia, é costa do Cacau, é costa do Dendê, é costa do Descobrimento, né? Enfim. O terceiro passo, aí vocês vão pesquisar eventos que aconteceram nessa região, que vocês vão determinar para ser a região da disciplina de vocês. Então, assim, vocês vão escolher eventos que aconteceram dentro da região do seu estado e que sejam, que marquem uma influência local e regional. Eventos que devam ser reconhecidos e estudados. Quem vai determinar isso são vocês. Claro que a gente conhece, né? Por exemplo, aqui no extremo sul da Bahia, Costa do Descobrimento, a gente tem o Fogo de 51, por exemplo, que é uma especificidade dessa região. Foi um evento que aconteceu nessa região. Lá no sul da Bahia, na Costa do Cacau, né? Ali na região de Olivença, a gente tem o quê? A caminhada dos Tupinambá, tem o. Esqueci a. Gente, fugiu agora o. Daqui a pouco eu falo. Eu até anotei aqui. Porque a caminhada. A puxada do mastro. Puxada do A mastro. puxada do mastro, mas eu tô pensando lá no Cururupi, a Batalha de Cururupi, isso Puxada me do veio agora. mastro. Puxada do Oi? mastro. Eu não vi, não. Bom, mas vocês entenderam que esses eventos, eles são eventos regionais e que têm impacto não só na comunidade indígena, como para outras comunidades. E, além disso, são eventos que repercutem até hoje, porque eles são memorados, né? Eles são eventos que estão na memória e são realizados eventos em função dessa memória regional, né? Bom, aí vocês vão fazer. Qual é o quarto passo? Ops. Qual é o quarto passo? Vocês vão selecionar os eventos, mas vocês vão botar em ordem cronológica. Então, o que aconteceu primeiro? Por exemplo, foi a Batalha dos Cururupes, tem a puxada do mastro, né? Se bem a puxada do mastro, ela acontece todo ano, mas começou quando? Se começou, por exemplo, 1965. Então, a do Cururupi, obviamente, né? Aí vai colocar em ordem cronológica com o período na frente. Por exemplo, a puxada do mastro, ela tem até hoje. Então, por exemplo, vocês podem indicar de quando até hoje, botar assim entre parênteses, né? Desde tal até atualmente, enfim, vocês vão elencar, né? Colocar os eventos. Aí vocês que vão definir. Por exemplo, na atividade, eu vou pedir pelo menos uns 5 eventos, certo? Lembrando, não precisa ser uma coisa só, não precisa ser evento somente ligado à história indígena. Vocês podem pegar eventos externos também, desde que esse evento esteja na região e que a comunidade indígena esteja inserida, também tenha vivido aquele processo, mesmo que indiretamente, certo? Mesmo que indiretamente, porque se vocês estão numa região, vocês têm impacto daquilo, seja positivo ou negativo, e precisa, se aquilo é um evento da sua região, você precisa discutir, certo? E por fim, vocês, para cada evento, vocês vão indicar um material ou fonte para estudo. Então, por exemplo, eu citei a puxada do mastro, eu vou ter que indicar ou um livro, ou um capítulo de livro, ou um artigo, ou uma dissertação, ou uma tese, que fale sobre esse material. Pode ser um livro didático. Aí vocês vão dizer, professora, mas não tem isso no livro didático. Ou seja, vocês percebem a necessidade de repente, uma elaboração de um material didático sobre isso, ou que isso venha para um livro, enfim. Aí essa atividade eu vou passar essa semana e vou dar um prazo, assim,
um prazo suficiente. E se alguém precisar de mais algum prazo, a gente vai negociando, tá certo? Bom, então eu encerro por aqui esta fala de hoje com essa apresentação. Deixa eu e queria agradecer aí a paciência de vocês. Eu interrompi aqui a gravação, tá certo?